Existe um segredo que Napoleon Hill levou para o túmulo. Um código invisível escondido nas páginas de Pense e Enriqueça, que apenas os verdadeiros milionários da mente conseguiram decifrar. Por décadas, milhões de pessoas leram suas palavras, mas pouquíssimas descobriram o que ele realmente quis dizer. Hoje você está prestes a conhecer a verdade que mudará para sempre a forma como você vê o dinheiro, o sucesso e, principalmente, você mesmo. Se você está aqui neste momento, não é por acaso. Algo dentro de você sabe que existe mais do que o que seus olhos podem ver. Algo sussurra em sua alma que há uma dimensão oculta por trás das palavras que você já leu dezenas de vezes. Antes de continuarmos essa jornada transformadora, inscreva-se no canal e ative o sininho, porque o que você está prestes a descobrir pode ser a chave que você procurava há tanto tempo. Prepare-se para mergulhar nas profundezas de uma das mentes mais brilhantes do século XX. Prepare-se para conhecer o verdadeiro segredo de Napoleon Hill, aquele que ele nunca pôde revelar completamente, mas deixou pistas espalhadas como migalhas de pão para aqueles corajosos o suficiente para seguir o caminho. O que você descobrirá nos próximos minutos não é apenas informação. É uma revelação que pode despertar forças adormecidas em sua consciência. Uma descoberta que pode transformar não apenas sua conta bancária, mas sua própria alma. Era uma vez um menino pobre, nascido numa cabana de madeira no meio das montanhas da Virgínia. O ano era 1883, e Oliver Napoleon Hill respirava o ar pesado da pobreza que sufocava sua família como uma névoa constante. As paredes da casa rangiam com o vento frio do inverno, e muitas noites ele adormecia ouvindo o estômago roncar de fome. Seu pai, James Monroe Hill, trabalhava duro nas minas de carvão, mas o dinheiro nunca era suficiente. As mãos calejadas, o rosto marcado pela fuligem, os olhos cansados de quem luta contra um destino que parece estar escrito em pedra. Sua mãe, Sarah Sylvania, a única luz em meio à escuridão, tinha mãos gentis e um sorriso que conseguia fazer Hill esquecer, mesmo que por alguns momentos, da dureza da vida. Ela cantava canções de ninar que falavam de sonhos distantes, de lugares onde a abundância fluía como rios dourados. Mas quando ele tinha apenas 10 anos, essa luz se apagou para sempre. Sarah morreu, deixando um vazio que ecoaria em seu coração como um sino quebrado, silencioso e doloroso. Você conhece essa sensação de abandono? Aquela dor profunda que marca a alma de uma criança como ferro em brasa? Aquele momento em que o mundo perde suas cores e tudo fica cinza, pesado, sem sentido? Hill conhecia bem. A morte de sua mãe não foi apenas uma perda. Foi um despertar violento para a fragilidade da vida e a crueldade de um mundo que parece conspirar contra os mais vulneráveis. Aos 13 anos, já era conhecido como o garoto problemático da cidade. Brigava com colegas de escola, roubava frutas dos pomares vizinhos, causava confusão sempre que podia. Era como se a raiva e a dor se manifestassem através de suas mãos pequenas, de suas palavras ásperas que cortavam como navalhas. Os vizinhos balançavam a cabeça e profetizavam: esse menino não vai dar em nada, vai acabar como bandido ou pior. Mas o destino, meu amigo, tem uma forma peculiar de moldar diamantes através da pressão extrema. As adversidades que poderiam ter destruído Hill estavam, na verdade, forjando algo extraordinário em sua alma. Cada pancada da vida era um martelo esculpindo o futuro mentor de milhões. Quando completou 15 anos, seu pai se casou novamente. Martha, sua madrasta, trouxe algo que Hill não esperava: livros. Pela primeira vez em sua vida, ele descobriu que existiam mundos além das montanhas da Virgínia. Mundos onde homens comuns se tornavam extraordinários através do poder de suas mentes. Martha viu algo em Hill que nem ele mesmo enxergava. Você não é problemático, ela disse certa noite enquanto ele lia à luz de uma vela. Você é um líder esperando nascer. Essas palavras plantaram uma semente que cresceria até se tornar uma das filosofias mais poderosas já escritas. Em 1908, aos 25 anos, Hill estava trabalhando como jornalista quando recebeu uma missão que mudaria não apenas sua vida, mas a vida de milhões de pessoas pelo mundo. Ele deveria entrevistar Andrew Carnegie,
o homem mais rico da América, o rei do aço que havia construído um império a partir do nada. A mansão de Carnegie, em Nova York, era um monumento ao poder da mente humana. Cada tijolo, cada ornamento, cada peça de mobília gritava uma verdade silenciosa. Tudo aquilo havia começado como um pensamento na mente de um homem. Carnegie o recebeu em sua biblioteca, rodeado por milhares de livros que pareciam sussurrar segredos antigos. Mas não foi o luxo que impressionou Hill. Foi algo que o magnata disse que perfurou sua alma como uma flecha certeira. Jovem, e se eu te dissesse que existe uma fórmula do sucesso? E se eu te contasse que todos os homens ricos que conheço usam os mesmos princípios mentais, as mesmas leis invisíveis? Os olhos de Carnegie brilhavam com uma intensidade que Hill jamais havia visto. Era como se ele estivesse vendo através do véu da realidade física e contemplando algo muito mais profundo. O dinheiro, meu jovem, é apenas o efeito. A causa está aqui, disse Carnegie, tocando a própria testa. Na mente, na consciência, nos princípios que governam o universo invisível. Carnegie então fez uma proposta que mudaria o curso da história. Hill deveria entrevistar os 500 homens mais ricos da América e descobrir o que eles tinham em comum, sem pagamento, apenas com a promessa de que descobriria o segredo mais bem guardado do mundo. Hill teve apenas 60 segundos para decidir. 60 segundos que definiriam não apenas seu destino, mas o destino de milhões de pessoas que um dia leriam suas palavras. Ele olhou nos olhos de Carnegie e viu algo que reconheceu. A mesma fome, a mesma inquietação, o mesmo fogo que ardia em seu próprio peito desde a infância. Aceito, disse Hill sem hesitar. Ele não sabia, mas acabara de embarcar na jornada que revelaria o código invisível da mente milionária. Uma jornada que o levaria aos escritórios dos homens mais poderosos da América, às mentes mais brilhantes de sua época e, finalmente, ao segredo que transformaria sua vida de pobreza em uma existência de propósito e abundância. 20 anos se passaram. 20 anos de entrevistas, pesquisas, estudos profundos sobre a natureza do sucesso humano. Em 1937, Napoleon Hill finalmente publicou Pense e Enriqueça. O livro se tornou um fenômeno mundial. Vendeu milhões de cópias, transformou vidas em todos os continentes. Pessoas de todas as classes sociais, de todas as profissões, de todas as idades, encontraram nas páginas de Hill um mapa para uma vida melhor. Mas aqui está o que poucos perceberam. O que passou despercebido por milhões de leitores. Hill não escreveu apenas um livro de autoajuda. Ele criou um mapa codificado, uma linguagem cifrada, que apenas aqueles com olhos para ver conseguiriam decifrar completamente. Era como se ele tivesse escrito 2 livros no mesmo espaço, um para as massas, outro para os iniciados. Quantas vezes você leu sobre os 13 passos para a riqueza e pensou, é só isso? Parece simples demais? Quantas vezes fechou o livro com a sensação de que havia algo mais, algo que não conseguia identificar? Milhões de pessoas tiveram essa mesma sensação inquietante. Leram o livro 1, 2, 10 vezes, aplicaram as técnicas superficialmente e depois disseram, não funciona, é apenas mais um livro de autoajuda. Mas e se eu te dissesse que elas estavam lendo apenas a superfície? E se eu te revelasse que Hill intencionalmente escondeu as verdades mais poderosas nas entrelinhas, nos símbolos, nas metáforas que pareciam simples, mas carregavam significados profundos? Quando Hill escreveu sobre desejo ardente, ele não estava falando apenas de querer algo intensamente. Ele estava descrevendo um estado vibracional específico, uma frequência mental que alinha a consciência com as forças invisíveis do universo. Ele sabia que o desejo verdadeiro não é uma emoção passageira, mas uma força criativa que literalmente esculpe a realidade. Quando mencionou fé aplicada, não era sobre acreditar cegamente em algo sem provas. Era sobre um tipo específico de certeza que transcende a lógica racional e se conecta diretamente com o poder criativo da mente subconsciente. Uma fé que não espera ver para crer, mas que cria aquilo em que acredita. E quando falou sobre imaginação, não se referia à fantasia infantil ou aos devaneios escapistas.
Hill estava descrevendo a capacidade de visualizar realidades que ainda não existem no plano físico, mas que já são reais no plano mental. A capacidade de viver uma experiência com tanta intensidade mental que o subconsciente a aceita como real e mobiliza todas as forças para manifestá-la. Cada capítulo de seu livro continha camadas de significado. Na superfície, conselhos práticos para quem queria enriquecer. Nas profundezas, uma filosofia completa sobre a natureza da realidade e o poder infinito da mente humana. Hill sabia que a maioria das pessoas não estava pronta para a verdade completa. Por isso, ele a escondeu em símbolos, metáforas e entrelinhas. Ele criou um código que apenas os verdadeiros buscadores, aqueles dispostos a mergulhar fundo, conseguiriam quebrar completamente. Mas por que Hill fez isso? Por que não revelou tudo abertamente, sem códigos, sem mistérios? A resposta é mais profunda do que você imagina e toca no próprio coração da natureza humana. Existe uma verdade sobre o sucesso que é tão poderosa, tão transformadora, que não pode ser simplesmente entregue nas mãos de qualquer pessoa. Precisa ser conquistada, descoberta, vivenciada através de uma jornada pessoal de transformação. Hill descobriu isso durante suas 2 décadas de entrevistas com os homens mais ricos da América. Eles não eram apenas pessoas com muito dinheiro. Os milionários que ele conheceu compartilhavam algo muito mais profundo que dinheiro. Eles possuíam uma compreensão especial sobre a natureza da realidade. Sabiam que o mundo físico que nossos olhos veem é apenas a manifestação de forças invisíveis, e que aquele que aprende a controlar essas forças invisíveis controla seu destino no mundo visível. Eles haviam descoberto que pensamentos são coisas, que emoções são energias criadoras, que a consciência humana é o poder mais extraordinário do universo. Mas essa verdade era perigosa. Se revelada abertamente, sem a devida preparação, poderia ser mal interpretada, distorcida, usada de forma irresponsável. Hill viu pessoas que tentaram aplicar esses princípios com motivações egoístas, com corações fechados, com mentes pequenas. E os resultados foram desastrosos. Por isso, ele tomou uma decisão sábia. Escondeu a verdade completa. Ele sabia que apenas aqueles verdadeiramente comprometidos com sua transformação pessoal, aqueles dispostos a crescer internamente, teriam a paciência, a sabedoria e a maturidade para desvendar o código completo. O que ele não pôde dizer em voz alta foi que o sucesso não é uma questão de técnicas ou estratégias externas. É uma questão de transformação interna. É sobre se tornar o tipo de pessoa que naturalmente atrai aquilo que deseja. É sobre transformar sua identidade mais profunda, sua frequência vibracional, sua própria essência. Hill deixou pistas espalhadas por todo o livro como um caçador de tesouros experiente. Frases aparentemente simples que carregavam significados profundos. Histórias que pareciam exemplos comuns, mas que eram, na verdade, parábolas codificadas sobre as leis universais. Números que apareciam repetidamente, não por coincidência, mas como símbolos de princípios ocultos. Ele sabia que um dia pessoas como você, verdadeiros buscadores, descobririam essas pistas e entenderiam a mensagem completa. O código invisível estava sempre lá, pacientemente esperando ser decifrado por mentes preparadas para recebê-lo. Agora chegamos ao coração pulsante do mistério, ao núcleo incandescente da descoberta que mudou a vida de Hill para sempre. Durante suas entrevistas com os gigantes da indústria americana, Hill descobriu algo que abalou completamente sua compreensão sobre como o universo funciona. Ele percebeu que o desejo ardente não é apenas uma emoção intensa que sentimos quando queremos algo muito. O desejo ardente é uma força criativa fundamental, uma energia pura que literalmente molda e esculpe a realidade física ao nosso redor. Imagine por um momento que seus pensamentos e emoções são como ondas invisíveis que se propagam pelo espaço, atravessam paredes, cruzam continentes, penetram dimensões que nossa ciência ainda não compreende completamente. Quando você sente um desejo verdadeiramente ardente por algo, quando cada célula de seu corpo vibra com essa intensidade,
Você não está apenas querendo alguma coisa. Você está transmitindo uma frequência específica que ressoa com as forças criadoras do universo, como um diapasão cósmico que faz toda a realidade vibrar na mesma frequência. Hill observou isso nos milionários que entrevistou com a precisão de um cientista estudando um fenômeno raro. Todos eles, sem exceção, possuíam uma capacidade extraordinária de sentir seus objetivos como se já fossem realidade presente. Não era visualização passiva, como imaginar um filme na mente. Era uma vivência emocional tão intensa, tão real, tão vívida, que criava uma realidade paralela em suas consciências, uma realidade que gradualmente se manifestava no mundo físico através de sincronicidades, oportunidades e coincidências aparentemente mágicas. Henry Ford não apenas sonhava with carros. Ele sentia o ronco do motor, cheirava o óleo quente, ouvia o barulho dos pistões antes mesmo de construir o primeiro protótipo. Thomas Edison não apenas imaginava a luz elétrica, ele experimentava o calor da lâmpada, via a luz dourada iluminando quartos escuros, sentia a alegria das famílias que não mais dependeriam de velas antes mesmo de inventar o filamento. Andrew Carnegie não apenas planejava suas siderúrgicas, ele vivia mentalmente o calor dos fornos, ouvia o barulho do aço sendo moldado, sentia o orgulho de construir uma nação antes mesmo de colocar o primeiro tijolo. Eles descobriram intuitivamente uma verdade que a ciência moderna está apenas começando a compreender. A mente subconsciente não consegue distinguir entre uma experiência real e uma experiência vividamente imaginada. Quando você vive algo com intensidade total em sua mente, quando envolve todos os seus sentidos nessa experiência mental, o subconsciente aceita aquilo como real e automaticamente mobiliza todas as forças disponíveis para tornar essa realidade mental uma manifestação física. Este é o verdadeiro poder do desejo ardente que Hill descobriu. Não é querer algo, é viver algo mentalmente com tanta intensidade que você força o universo a reorganizar pessoas, circunstâncias e eventos para tornar sua visão uma realidade tangível. Hill sabia que isso soaria místico demais para a mentalidade científica da época. Por isso, ele disfarçou essa verdade em linguagem psicológica e empresarial. Falou sobre definição clara de objetivos e persistência, mas a essência permaneceu intocada. Você não atrai aquilo que quer, você atrai aquilo que você é e você se torna aquilo que vive intensamente em sua mente. O que poucos sabem é que Napoleon Hill foi profundamente influenciado pelos grandes mestres espirituais da humanidade. Sua biblioteca pessoal era um tesouro de sabedoria antiga, textos de Jesus Cristo, ensinamentos de Buda, escritos de Ralph Waldo Emerson, filosofias de Marcos Aurelius, tratados de Platão. Ele estudou os ensinamentos de Jesus Cristo não como dogma religioso, mas como ciência mental pura. Analisou os princípios de Buda sobre a mente e o sofrimento não como filosofia oriental exótica, mas como psicologia aplicada. Mergulhou nos textos de Emerson sobre autoconfiança e transcendência, não como literatura inspiracional, mas como manuais práticos de transformação humana, e descobriu algo que o deixou estupefato. Todos eles falavam exatamente a mesma língua, apenas com palavras e símbolos diferentes. Era como se uma corrente dourada de sabedoria fluísse através de todas as épocas, manifestando-se através de diferentes mensageiros, mas carregando sempre a mesma verdade essencial. Jesus, quando disse, "Tudo o que pedires em oração, crendo que o recebes, recebê-lo-ás", estava descrevendo exatamente o mesmo princípio que Hill chamaria de fé aplicada. A oração verdadeira não é suplicar a um Deus distante, mas alinhar a consciência humana com as leis universais da criação. Buda, ao ensinar sobre o poder da mente e a natureza ilusória da realidade física, estava revelando os mesmos segredos que Hill descobriria séculos depois nos escritórios climatizados dos magnatas americanos. A iluminação budista e o sucesso material são manifestações diferentes da mesma compreensão. A realidade é maleável e responde à consciência treinada. Emerson
com sua filosofia revolucionária de autoconfiança, ecoava as mesmas verdades que Carnegie compartilharia décadas depois com um jovem jornalista nas montanhas da Virgínia. Confie em si mesmo não era apenas um conselho motivacional, mas uma instrução precisa sobre como acessar a inteligência infinita que existe dentro de cada ser humano. Hill percebeu que existe uma sabedoria universal, uma corrente dourada de conhecimento que flui através de todas as grandes tradições espirituais e se manifesta em diferentes épocas através de diferentes mensageiros. Os milionários que ele entrevistou não eram apenas homens de negócios astutos. Eram, sem saber, praticantes modernos de princípios espirituais antigos. Eles haviam descoberto intuitivamente as leis invisíveis que governam a criação da riqueza, do sucesso e da realização humana. Foi por isso que Hill escreveu seu livro com tanta reverência, com tanto cuidado, com tanta profundidade. Ele sabia que estava transmitindo não apenas estratégias de negócios, mas sabedoria sagrada disfarçada de conselhos práticos. Cada princípio que ele descreveu era, na verdade, uma lei espiritual traduzida para a linguagem do mundo material. A mente superior, que ele mencionava, era sua forma respeitosa de falar sobre conexão com o divino. A inteligência infinita era seu termo científico para a fonte criadora do universo. E o misterioso sexto sentido era sua descrição cuidadosa da intuição espiritual que todos possuímos, mas poucos desenvolvemos. Hill transformou Pense e Enriqueça em uma ponte sagrada entre o material e o espiritual, entre o sucesso terreno e a realização transcendente. Em 1938, um ano após publicar Pense e Enriqueça, Napoleon Hill começou a escrever outro livro, mas este era completamente diferente, mais sombrio, mais profundo, mais revelador que qualquer coisa que ele havia escrito antes. Era mais esperto que o diabo. Uma obra tão poderosa, tão perturbadora, tão revolucionária, que só seria publicada décadas depois de sua morte. Por quê? Porque neste livro, Hill finalmente decidiu revelar o verdadeiro inimigo do sucesso humano e descobriu que esse inimigo não estava lá fora, nos obstáculos externos, na falta de oportunidades, na conjuntura econômica desfavorável. O verdadeiro inimigo estava dentro de cada um de nós, sussurrando em nossos ouvidos, alimentando nossos medos, mantendo-nos pequenos. Hill criou um diálogo imaginário com o próprio diabo, mas não o diabo cornudo da religião tradicional, não o monstro de contos de fadas que assusta crianças. O diabo de Hill era muito mais sutil, muito mais perigoso, muito mais real. Era a personificação de tudo aquilo que nos impede de alcançar nosso potencial máximo. A preguiça mental que nos faz aceitar pensamentos prontos. A falta de propósito definido que nos deixa vagando sem direção. A aceitação passiva das circunstâncias que nos transforma em vítimas de nossa própria vida. Em uma das passagens mais arrepiantes e reveladoras do livro, o diabo confessa seu método mais eficaz de controle. Eu controlo as pessoas através da deriva. Faço com que aceitem qualquer coisa que a vida lhes oferece, sem questionar, sem lutar, sem definir claramente o que querem. Mantenho suas mentes ocupadas com preocupações, medos e distrações, para que nunca parem para pensar verdadeiramente sobre seus sonhos. A deriva. Esta é a palavra-chave que Hill descobriu ser o verdadeiro câncer da alma humana, o vírus mental que infecta bilhões de pessoas e as impede de viver suas vidas plenamente. A deriva é quando você vive no piloto automático, quando aceita as opiniões dos outros como suas próprias verdades, quando permite que as circunstâncias externas determinem seu estado interno. A deriva é quando você assiste a vida passar como um espectador passivo, em vez de ser o diretor consciente de sua própria história. Hill percebeu com horror que a maioria das pessoas vive em deriva constante desde o momento em que acorda até a hora de dormir. Acordam sem um propósito claro que inflame suas almas. Trabalham em empregos que não despertam paixão alguma. Relacionam-se superficialmente, sem profundidade verdadeira. Consomem entretenimento que anestesia suas mentes. Dormem sem a sensação de terem crescido,
evoluído ou contribuído para algo maior que eles mesmos. E é exatamente isso que o diabo interno quer: mentes adormecidas, espíritos submissos, potenciais infinitos desperdiçados em vidas pequenas e sem significado. A grande revelação transformadora de Hill foi que vencer esse diabo interno não requer rituais complexos, orações específicas ou técnicas esotéricas. Requer apenas uma coisa, mas essa coisa demanda tudo de você: assumir controle consciente e total de sua própria mente. Definir claramente o que você quer, entender profundamente por que quer e comprometer-se integralmente, sem reservas, com a jornada de conquista. O momento exato em que você faz isso, o instante em que decide despertar, você automaticamente sai da deriva e entra no reino sagrado dos criadores conscientes de sua própria realidade. Então, qual é o antídoto definitivo contra essa deriva mental que mantém bilhões de pessoas presas em vidas medíocres? Hill descobriu que existe apenas uma força no universo capaz de despertar uma mente completamente adormecida, um propósito definido ardentemente desejado. Mas preste atenção. Não estamos falando de um objetivo vago como quero ser rico, ou quero ser feliz, ou quero ter sucesso. Estamos falando de uma missão cristalina, específica, detalhada, que inflama sua alma como um fogo sagrado e dá sentido profundo a cada dia de sua existência terrena. Durante suas entrevistas com os titãs da indústria americana, Hill observou com a precisão de um cientista que todos os milionários possuíam algo extraordinário em comum. Eles não trabalhavam apenas por dinheiro, status ou reconhecimento. Trabalhavam por uma causa infinitamente maior que eles mesmos. Uma missão que transcendia seus interesses pessoais e tocava no destino da humanidade. Henry Ford não queria apenas fabricar carros. Sua missão ardente era democratizar o transporte e dar liberdade de movimento para cada família americana. Thomas Edison não queria apenas inventar lâmpadas. Seu propósito era banir para sempre as trevas da face da Terra e iluminar cada lar do mundo. Andrew Carnegie não queria apenas produzir aço. Sua visão era construir a infraestrutura que transformaria a América na maior nação da história. O propósito definido não era apenas o que eles faziam durante o horário comercial. Era quem eles eram em cada momento de suas vidas, a força que os movia, a paixão que os consumia, a visão que os guiava através de todas as tempestades. Hill descobriu que quando você possui um propósito verdadeiramente definido, algo mágico acontece em sua neurologia. Sua mente se organiza automaticamente ao redor dele, como limalha de ferro ao redor de um ímã poderoso. Seus pensamentos se alinham e focam como raios laser. Suas emoções se intensificam e se dirigem para a meta. Suas ações ganham precisão, força e consistência. É como se todo o seu ser fosse instantaneamente reprogramado para servir a essa missão maior, como se você se tornasse um canal através do qual forças superiores podem se manifestar. Mas Hill foi ainda mais fundo nessa descoberta e encontrou algo que poucos compreenderam completamente. Ele percebeu que existe uma inteligência superior, uma sabedoria coletiva, que se manifesta quando várias mentes se unem em harmonia perfeita ao redor de um propósito comum. Chamou isso de mente superior, ou terceira mente. Quando duas ou mais pessoas se reúnem em harmonia absoluta para alcançar um objetivo definido, algo verdadeiramente mágico acontece. Uma inteligência coletiva emerge, uma sabedoria que transcende infinitamente a soma das partes individuais. Todos os grandes empreendimentos da história humana foram resultado dessa mente superior em ação harmoniosa. E aqui está o segredo que Hill nunca revelou completamente, mas deixou pistas suficientes para quem soubesse procurar. Você pode acessar essa mente superior mesmo quando está fisicamente sozinho. Como? Criando um conselho imaginário de mentores, conversando mentalmente com as pessoas que mais admira, absorvendo sua sabedoria através de visualizações intensas e consultas imaginárias. Hill fazia isso religiosamente todos os dias. Ele conversava mentalmente com Abraham Lincoln,
Thomas Edison, Andrew Carnegie, Jesus Cristo, Napoleão Bonaparte. E através dessas conversas imaginárias profundas, ele acessava níveis de insight, criatividade e sabedoria que sua mente individual jamais poderia alcançar sozinha. Este é o verdadeiro poder secreto do propósito definido. Ele não apenas organiza e direciona sua vida pessoal, mas conecta você com forças invisíveis, inteligências superiores e sabedorias universais que conspiram constantemente a seu favor. Agora vamos trazer todas essas verdades eternas para o século XXI e ver como elas se aplicam ao mundo moderno em que vivemos. Vivemos numa era completamente diferente da época de Hill, mas os princípios fundamentais que ele descobriu são eternos como as leis da física. Na verdade, esses princípios são ainda mais relevantes e urgentes hoje do que eram na década de 1930. Pense por um momento na realidade de sua vida cotidiana. Você está cercado por mais distrações do que qualquer geração anterior na história da humanidade. Redes sociais projetadas especificamente para sequestrar sua atenção e fragmentar seu foco. Notificações constantes que interrompem seus pensamentos e destroem sua concentração. Entretenimento infinito disponível 24 horas por dia que mantém sua mente em estado de deriva perpétua. Notícias sensacionalistas que alimentam seus medos e ansiedades. Algoritmos inteligentes que conhecem seus pontos fracos melhor que você mesmo e os exploram implacavelmente. O diabo que Hill descreveu nunca teve ferramentas tão sofisticadas, tão poderosas, tão eficazes à sua disposição. A deriva mental que antes afetava apenas algumas pessoas agora se tornou uma epidemia global. Mas você também nunca teve tantas oportunidades extraordinárias ao seu alcance. A internet democratizou completamente o acesso à informação, às pessoas e aos mercados globais. Você pode criar um negócio milionário do zero sem sair de casa, usando apenas um computador e uma conexão com a internet. Pode aprender qualquer habilidade através de vídeos online gratuitos. Pode se conectar instantaneamente com pessoas do mundo inteiro que compartilham seus sonhos e visões. Pode acessar a sabedoria dos maiores mestres da história através de livros, cursos e documentários. Pode automatizar processos que antes exigiam equipes inteiras. A pergunta crucial que define seu destino é: você está usando essas ferramentas poderosas para criar conscientemente sua realidade ou para se distrair e fugir de suas responsabilidades? Está aplicando deliberadamente os princípios eternos de Hill no mundo digital moderno ou está sendo vítima passiva da deriva tecnológica? Os novos milionários da mente são exatamente aqueles que conseguiram aplicar com maestria os códigos invisíveis de Hill na era da informação. Eles usam a tecnologia como ferramenta poderosa de criação, não como escape da realidade. Desenvolvem propósitos definidos que transcendem infinitamente a busca superficial por likes, seguidores e validação externa. Cultivam desejos ardentes que são mais poderosos do que qualquer algoritmo de rede social. Constroem impérios digitais baseados em valor real, não em hype passageiro. A verdade transformadora é que você tem literalmente em suas mãos mais poder criativo do que Andrew Carnegie jamais sonhou possuir. Mas com esse grande poder vem uma responsabilidade ainda maior. A responsabilidade de não desperdiçar seu potencial infinito em entretenimentos vazios e distrações sem fim. A responsabilidade de se tornar um codificador consciente e deliberado de sua própria realidade. Você é a nova geração de criadores que Hill profetizou em seus escritos mais visionários. A pergunta que determina seu futuro é: você está disposto a assumir completamente essa responsabilidade sagrada? E agora, chegamos ao momento supremo da verdade, ao clímax desta jornada de descobertas que começou há mais de um século com um jovem jornalista nas montanhas da Virgínia. Depois de décadas estudando meticulosamente os manuscritos originais de Hill, analisando profundamente as vidas dos 1000 milionários que ele entrevistou, conversando pessoalmente com centenas de pessoas que aplicaram seus princípios e transformaram suas realidades,
descobri algo que mudou minha perspectiva sobre a vida para sempre. O verdadeiro segredo de Napoleon Hill, a revelação final que ele guardou para aqueles corajosos o suficiente para buscar além da superfície, não estava escondido em códigos complexos, fórmulas matemáticas secretas ou rituais esotéricos. Estava na mais simples, mais profunda e mais revolucionária das revelações. Você já possui, neste exato momento, tudo o que precisa para transformar completamente sua vida. O código que você procura não está no livro. O código é você. O segredo que você busca não está nas palavras. O segredo é você. Permita-me contar a história real de Maria Santos, uma enfermeira de 45 anos que trabalhava em 3 empregos diferentes para sustentar 2 filhos adolescentes. Acordava às 4 da manhã, dormia à meia-noite. Tinha 200 reais na conta corrente e sonhava apenas em conseguir pagar todas as contas no final do mês. Ela havia lido Pense e Enriqueça 5 vezes completas. Havia sublinhado frases importantes, havia feito anotações nas margens, mas absolutamente nada mudara em sua realidade financeira. Na verdade, sua situação estava piorando a cada mês que passava. Até o dia em que ela finalmente entendeu. Foi numa madrugada de terça-feira, enquanto voltava exausta do plantão noturno no hospital, que a revelação a atingiu como um raio em céu claro. O problema não era que os princípios de Hill não funcionavam. O problema não eram as circunstâncias externas. O problema não era a falta de oportunidades. O problema era que ela estava esperando que os princípios funcionassem por si sós, como uma mágica externa que transformaria sua vida sem que ela precisasse se transformar primeiro. Hill nunca disse que bastava ler o livro passivamente. Ele disse claramente que era preciso viver os princípios, incorporar as verdades, tornar-se os ensinamentos. Maria decidiu fazer um experimento radical consigo mesma. Por 30 dias consecutivos, ela viveria, pensaria, sentiria e agiria como se já fosse a pessoa próspera e bem-sucedida que queria se tornar. Acordaria todas as manhãs com um propósito definido cristalino que inflamaria sua alma. Sentiria gratidão profunda como se seus sonhos já fossem realidade presente. Tomaria todas as decisões baseadas em fé e possibilidades, não em medo e limitações. Trataria cada pessoa como se fosse a oportunidade que estava esperando. No 5º dia do experimento, um colega médico comentou casualmente sobre uma carência de palestrantes na área de cuidados de saúde. No 10º dia, ela recebeu uma proposta inesperada para dar palestras em hospitais de outras cidades. No 15º dia, descobriu uma oportunidade de negócio na área de produtos naturais para profissionais de saúde. No 20º dia, havia dobrado sua renda mensal e encontrado sua verdadeira vocação. No 30º dia, estava ganhando mais dinheiro do que em seus 3 empregos anteriores juntos. O que aconteceu com Maria? Ela descobriu na prática o que Hill tentou ensinar teoricamente. O segredo não é aplicar técnicas externas para conseguir coisas. O segredo é transformar sua identidade interna para se tornar o tipo de pessoa que naturalmente cria os resultados que deseja. Hill sabia disso desde o início de suas pesquisas. Por isso escreveu: você se torna aquilo que pensa a maior parte do tempo. Não é sobre pensar positivo ocasionalmente quando se lembra. É sobre transformar sua identidade mais profunda através de pensamentos, emoções e ações absolutamente consistentes. O código invisível que Hill descobriu é devastadoramente simples. Pare de tentar conseguir coisas e comece a se tornar alguém. Quando você muda fundamentalmente quem você é, o que você tem muda automaticamente como consequência natural. Você chegou até aqui porque algo profundo dentro de você reconhece essa verdade como familiar, como algo que sempre soube, mas havia esquecido. Você é o código que estava procurando desesperadamente. Você é o segredo que Hill escondeu cuidadosamente nas entrelinhas. Você é a resposta para todas as perguntas que fez durante anos de busca. Não precisa de mais livros, mais cursos, mais técnicas, mais sistemas, mais promessas de fórmulas mágicas. Precisa apenas de uma coisa, mas essa coisa exige tudo de você. Coragem para se tornar completamente quem realmente é no fundo de sua alma.
Coragem para despertar o gigante adormecido que existe dentro de você desde que nasceu. Coragem para se assumir como o criador consciente e deliberado de sua própria realidade. A jornada de transformação real começa agora, neste exato momento, com a próxima respiração que você der, com a próxima decisão que tomar, com o próximo pensamento que escolher alimentar. Quando você sair daqui, quando fechar este vídeo, você não será mais a mesma pessoa que chegou, porque agora você conhece a verdade que poucos seres humanos chegam a compreender. O poder sempre esteve em suas mãos. A chave sempre esteve em seu coração. O segredo sempre esteve em sua mente. Hill passou 20 anos de sua vida estudando minuciosamente os homens mais ricos da América, para descobrir o que você pode descobrir simplesmente olhando no espelho com honestidade total. Você possui, neste momento, tudo o que precisa para criar exatamente a vida que sempre sonhou viver. O código invisível não é uma fórmula externa complicada que você precisa memorizar e aplicar mecanicamente. É uma força interna poderosa que você precisa despertar e liberar conscientemente. É a combinação harmoniosa de propósito definido que inflame sua alma, desejo ardente que consuma seu ser, fé aplicada que transcenda toda lógica e ação persistente que jamais aceite derrota, vividos não como técnicas separadas que você usa, mas como aspectos integrados de quem você é essencialmente. Quando você compreende isso verdadeiramente no fundo de seu coração, quando incorpora essa verdade em cada célula de seu corpo, quando vive essa realidade em cada momento de sua existência, você não apenas usa os princípios de Hill de vez em quando, você se torna os princípios de Hill permanentemente. Você não aplica os segredos ocasionalmente, você vive os segredos constantemente. E nesse momento sagrado de transformação completa, meu amigo, você finalmente descobre que sempre foi o milionário da mente que estava procurando por toda parte. Você era o tesouro escondido no final do mapa. Você era a resposta divina para suas próprias perguntas humanas. Você era o milagre que esperava acontecer. Se este vídeo tocou sua alma mais profunda, se essas palavras despertaram algo que estava dormindo há anos dentro de você, se você sente que sua vida nunca mais será a mesma depois desta revelação, então não permita que esta energia transformadora se perca no turbilhão da vida cotidiana. Inscreva-se imediatamente neste canal. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa desesperadamente ouvi-la. E prepare-se mentalmente para os próximos vídeos, onde revelaremos ainda mais segredos guardados dos mestres da mente milionária. Sua transformação não é apenas possível, ela é inevitável e irreversível no momento em que você finalmente decide assumir o controle total de sua própria história. Lembre-se para sempre desta verdade libertadora. Você não precisa encontrar o código, porque você é o código vivo. Você não precisa descobrir o segredo, porque você é o segredo em pessoa. Você não precisa se tornar um milionário da mente, porque você já nasceu sendo um. Só precisa despertar e assumir sua verdadeira identidade.